Aprender a superar um medo, vencer a ansiedade ou curar um trauma é o contrário do que muita gente pensa. Nada disso se faz travando uma guerra e lutando contra. Você deve se aproximar deles, compreendê-los, compreender a si e reescrever o seu diálogo interno. Em outras palavras, mudar a interpretação da sua mente sobre o que você deseja curar. Nesse vídeo eu vou te ensinar a lidar com o que te limita a vencer uma guerra sem levantar uma espada. Tudo bem com você? Eu sou o Luca Chabiral, e se você procura aprender sobre autoconhecimento, espiritualidade ou só refletir sobre os mais diversos assuntos, se inscreve aí. Sai vídeo todo sábado ao meio-dia. Para lidar com tudo na vida, a gente precisa compreender. E para compreender, a gente precisa investigar. Então, vamos investigar a origem do medo, como ele se instala na nossa mente e como ele muda a nossa interpretação sobre as coisas. Existem várias origens diferentes do medo. Uma delas é a partir da ignorância, que muitas vezes te conduz a uma visão distorcida da realidade. Ela faz com que a sua mente crie versões irreais da situação. A maior parte das vezes é mesmo antes da situação acontecer, ou seja, ela cria expectativas e histórias que te blindam da realidade. Vamos imaginar, por exemplo, que você tem uma fobia de aranha, e quando você enxerga uma, você não vê a aranha na sua frente, e sim uma imagem dela produzida pela sua mente. Às vezes muito mais monstruosa, ou às vezes com a expectativa de que ela vai te morder e você vai morrer. Com esse tipo de medo, você se priva da realidade, você vive num mundo de imaginação, totalmente fora do presente. Outro exemplo de medo é o apego, que é o desejo intenso e irracional por algo, seja um objeto material, um relacionamento ou uma ideia. O apego ele cria uma sensação de dependência, de vulnerabilidade. Quando você não consegue alcançar o que você deseja, o medo da perda da oportunidade surge. Quando você alcança esse desejo, o medo de perdê-lo intensifica. Esse medo do apego ele está diretamente ligado à ansiedade. Investigando a mim mesmo esses dias, eu notei que eu tenho essa ansiedade. Enquanto eu ouvi um podcast, um dos participantes apresentou uma ideia muito boa, que eu realmente gostei, que eu queria pra mim, e criou uma ansiedade dentro de mim, uma expectativa de que se eu apenas confiasse na minha memória, eu não ia lembrar dessa ideia. Ou seja, eu ia perder a oportunidade de absorver aquele conhecimento, seja para compartilhar aqui com vocês ou para praticar na minha vida pessoal mesmo. Na hora eu não notei. Eu senti, mas eu não notei. Eu só fui perceber que eu tive essa ansiedade quando eu fui meditar em um outro dia e investigando o que eu estava sentindo naqueles dias, eu percebi que essa ansiedade ela se estagnou, ela estava ali ainda. É outro exemplo da importância de você investigar a si mesmo. Você descobre os seus erros, seus defeitos. Às vezes nem erro, nem defeito, às vezes você descobre só como você funciona. Então, como uma solução, eu criei um exercício. Toda vez que eu ler ou ouvir um conhecimento que eu desejo adquirir, eu vou pegar um caderninho e anotar. Então eu posso ler e reler quantas vezes eu quiser, ou quantas vezes for necessário para eu conseguir absorver aquele conhecimento. Enfim, continuando, existe o medo que se baseia em aversão. É uma repulsa ou resistência a algo que a gente categoriza previamente na nossa mente como desagradável. Ele pode surgir a partir de experiências passadas ou antecipação de situações futuras. Essa aversão, ela pode criar uma sensação de insegurança. Ela pode ligar o instinto de sobrevivência que tem dentro de você. Os seres humanos, eles são condicionados por instinto a temer tudo que é diferente. Isso também se aplica a esse medo da aversão. Outro medo também, que esse é fácil de identificar hoje em dia, é o medo relacionado à identificação do eu. Esse medo é fortemente relacionado ao ego. Se você possui uma excessiva identificação do eu, você se apega demais às suas histórias pessoais e à sua identidade. E isso pode levar um intenso medo a ameaças percebidas por você desse eu. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu criei esse canal, o canal Chabiral. Eu postei esse vídeo e bombou de visualização na época. E conforme passaram os anos, eu continuei a postar vídeo de jogo, de humor, até que na escola as pessoas descobriram e começaram por brincadeira mesmo, me colocar num altar, por meme mesmo, transformar a imagem do Chabiral em um deus. E como eu era criança e não entendia nada, eu permiti que isso alimentasse o meu ego. Então essa imagem do Chabiral, que pra mim era parte da minha identidade, se tornou algo sagrado pra minha personalidade. E sempre quando vinha alguém zoar, no sentido de menosprezar, eu me afetava bastante por causa disso. Porque eu me permitia afetar, porque eu trouxe aquela imagem como parte de mim. Enfim, tendo investigado e agora sabendo algumas origens dos medos e dos traumas, vamos para as possíveis soluções.
A primeira delas é a presença plena. Estar presente significa estar livre de limitações do passado ou de expectativas sobre o futuro. Estar presente é estar em um estado de consciência. Ou você tá ou você não tá, não tem meio termo nesse sentido. Sabe quando você se pega viajando nos pensamentos, nas ideias, imaginando situações, lembrando momentos que você viveu, ou até imaginando, e se fosse diferente? E se eu tivesse feito isso em vez daquilo? Isso tudo é alheio ao presente. E quando você retorna ao presente, vem um sentimento de: nossa, eu tava aqui de corpo, mas a minha mente estava em outro lugar. Viver no automático é um ótimo exemplo inverso de estar no presente. E treinar estar presente ajuda a liberar a mente de preocupações, melhora o seu foco e o seu discernimento sobre as situações. Viver qualquer tipo de experiência estando presente, qualquer tipo mesmo, te traz repertório de vida, referências, maturidade, que também te ajuda a vencer os medos. Eu tô lendo um livro do Augusto Cury que fala sobre reescrever o seu diálogo interno para vencer os medos e anseios. Em outras palavras, isso significa trabalhar a sua mente para mudar a interpretação ruim que ela possui sobre o que você tem medo ou ansiedade. Para alguns pode ser mais difícil isso, para outros mais fácil, mas para mudar essa interpretação, você precisa considerar que a sua visão sobre tudo pode estar errada. Você necessita dessa humildade para só então conseguir se aproximar do que você tem medo e compreender a origem disso, compreender os efeitos que isso causa para você, para sua mente, automaticamente ir transformando algo negativo em algo neutro, ou em certos casos até em algo positivo. Por que não? Quando você se aproxima de um sentimento, pensamento, ideia ou até de um medo, sem julgamentos e com compaixão, na tentativa de realmente compreender, aquela imagem enorme de algo que te incomoda vai gradualmente se dissipando e se tornando no que realmente ela é. É um fruto que foi plantado, que nasceu e que só existe dentro da sua mente. É muito importante que você deixe as emoções e sentimentos fluírem dentro de você e não censurar elas. Reescrever o seu diálogo interno é como conduzir uma força negativa e transformar ela em uma força positiva de mesma intensidade. Tudo depende de como a sua mente interpreta as coisas. E a mente é capaz de tudo mesmo, com o devido treino. E por fim, através da meditação e investigação interna, tenta se lembrar de questionar as suas crenças. Tudo que você acredita mesmo, tudo que você acha que é verdade. Os seus princípios mesmo. Até para você fortalecer eles, se isso for bom para você. Examine essas crenças que tem dentro da sua mente, sem pré-julgamentos, sem pretexto, sem contexto. E assim entenda mais sobre como funcionam as suas linhas de raciocínio, a forma como você pensa. Treinando isso, você sempre vai ter uma mente mais saudável, mais corajosa e sempre aberta a novas ideias. Por mais absurdas que elas pareçam, você vai conseguir entender elas. Então, recapitulando, para vencer os medos e os traumas, você tem que compreendê-los e abraçar eles, para só então ser capaz de mudar a interpretação da sua mente sobre eles. E aos poucos, isso é algo que às vezes demanda tempo e constância, você vai transformando esse medo, esse trauma, em algo positivo de mesma potência. Fazendo isso e praticando estar presente, eu tenho certeza que você vai possuir a coragem e a disposição para superar tudo na sua vida e viver melhor. Comece a praticar estar no presente, a meditar para investigar os seus pensamentos e seus sentimentos, se desprender do seu ego. E eu sei que você consegue. Fica atento para os próximos vídeos todo sábado no meio-dia. Deixa o like aí se você gostou, comenta aí embaixo qual que é seu medo atualmente, ou quem sabe algum que você já teve e superou. Eu sou o Xabiral e para você, o meu tchau.